E o que é o burnout? Vamos lá. É o que eu ia perguntar. O que é o burnout? A síndrome de burnout é a síndrome do trabalho, do esgotamento mental, né? Hoje a gente tem aí uma estatística que mostra que o Brasil, ele só perde para o Japão com pessoas com síndrome de burnout. São 30 milhões de pessoas, de isso é uma trabalhadores. síndrome. E ela vem do trabalho. Quando as pessoas são diagnosticadas, como a Roberta, com burnout, isso é um sinal. Isso é o corpo dizendo que não está bem, né? E a Isabela Camargo é uma jornalista que teve síndrome de burnout e ela saiu da rede onde ela trabalhava, da emissora, por isso, assim, né? Então é uma pessoa que traz muito isso, assim como a Cris Silva. Nossa, Cris Silva aqui, que também teve, jornalista também, né? E ela traz, né, que essa questão do burnout, ele é um sinalizador. Quando ela trouxe esse exemplo do carro, eu achei muito legal. Quando tu tá dirigindo e o teu carro, ele faz um barulho no meio da estrada, o que tu faz? Tu para e tu vai chamar quem? Tu vai chamar quem entende, tu vai chamar um mecânico para resolver o problema. O nosso corpo não é diferente, ele vai dando sinais e tu vai te negligenciando, assim, né? Tu vai dizendo, quando eu tirar férias eu descanso, tu vai dizendo que, vou tomar um remédio e isso passa, e a gente vai se anestesiando, assim, a gente vai, hoje como estudante de neurociência, a gente aprende isso, assim, né? A gente vive no país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e é o 5º em caso de depressão. Então, isso já é o suficiente para a gente se cuidar. Mas a gente não é o carro, não é o nosso carro que estragou, é a gente. Então, a gente vai deixando para depois, né? Só que quando a gente não vai analisando esses sinais e sintomas, eles vão se agravando mais. Chega um momento que o carro não funciona. Parou. Né? Deu pane geral. Deu pane. Então a gente precisa tratar isso, né? A gente precisa entender hoje que saúde mental importa, né? E o que é a saúde mental? A gente precisa ter um conjunto de coisas que fazem a gente ficar bem. A gente precisa dormir bem, dormir com qualidade. A primeira coisa que sinaliza quando a gente não tá bem é o sono. Ai, mas eu durmo, e daí eu deito e me reviro. Mas eu não sei o que acontece, daí eu tomo um café, eu como não sei o quê. E a gente precisa entender o que faz bem e o que faz mal, né? A gente precisa desconstruir um monte de coisa e tentar entender. Eu durmo bem, eu faço exercício físico, eu tenho tempo pra mim, eu sei quais são os meus gatilhos, eu consigo dizer não. A Roberta falou uma coisa muito importante, que é essa questão de achar que dá conta de tudo. Isso é histórico, assim, a síndrome da mulher guerreira, né? Não, eu dou conta, eu faço, pode deixar que eu resolvo, né? E a gente tem que entender que a gente tem uma vulnerabilidade e que a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda, senão a gente vai ficar cada vez mais doente. Tu tá falando isso pra mim? Não, Eu sou muito super assim, cara. importante. Eu sou muito assim. Ô, Jaque, e isso que eu queria perguntar, isso tem uma estatística se é mais em homem ou mulher, o burnout? Não. O burnout, ele é do trabalho, assim, então ele não tem uma que aparece mais, assim, né? Ele aparece nessas pessoas, de uma forma geral, que se abandonam, né? Que vão se deixando para depois. E 60% do estresse das pessoas vem do trabalho, né? Então, hoje a gente sabe que pessoas que vivem num trabalho, numa sala fechada o dia inteiro, que não pegam luz solar, que não tem um tempo para entre um trabalho e outro, que pessoas que, por exemplo, almoçam no trabalho, que não trocam de ambiente, né? Tu vai mostrando pro teu cérebro que ele só tem que produzir, né? Hoje em dia parece que a gente tem que pedir com licença para descansar, né? Sim. Então, a gente precisa entender que saúde mental importa, se dentro da minha semana eu tenho um tempo para mim, se eu tenho momentos de pausa, porque se isso não acontecer, a estatística vai ser cada vez maior de pessoas se anestesiando. Então, assim,
como que é esse se anestesiar, né? Quais são os comportamentos? Eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma dor no estômago, eu tô me sentindo mal das costas, daí eu tomo remédio, ou eu tomo um monte de café, ou eu fumo, ou eu tomo bebida alcoólica. Mas o café é o Mas tem que melhor ser pra amigo mim, do ela tá falando isso tudo pra mim. Ela tá falando isso tudo pra mim. Então, assim, a gente tem que parar de se anestesiar e olhar por que eu sentia dor de cabeça, de onde ela veio, por que eu fiquei mal de uma hora para outra, né? Quem me conhece sabe que nesses 11 anos de carreira na área clínica, eu entendi o quão importante é a educação emocional, né? E tem uma foto que mostra eu com as emoções, porque a educação emocional, a gente vem de uma geração que os nossos pais, os nossos avós, eles deram o que eles conseguiram pra gente, assim, em termos de educação. Mas a gente não precisa mais repetir isso, né? Replicar, Ok, foi o que eles conseguiram. Então, quando eu sei lidar com a minha raiva, com o meu medo, quando eu sei lidar com a minha tristeza, quando eu sei o que faz bem pra mim. Hoje eu pergunto para as pessoas que chegam no consultório, o que tu gosta de fazer? Né? Não sai, assim. Nossa, essa pergunta foi, assim, muito dolorosa. O interessante é que a Jaque está falando isso da parte clínica, mas eu falo, então, da parte de quem sente. É dor que tá. Então, assim, de eu não estar trabalhando, existe uma culpa por eu não estar trabalhando. Então, é tudo isso que tem que ser tratado, né? Então, é dolorido. E quando o psiquiatra me perguntou, Roberto, o que tu gosta de fazer? Aí, todos os exemplos que eu dava para ele era ou com alguém, normalmente com a minha filha, ou para minha família, e ele me disse, não, Pra tu, ti. o que... E eu, gente, eu não soube responder. E aí, sim, caiu a minha ficha. E foi muito triste isso, e né? Como que... E é tão contraditório, porque como que eu tô doente se eu amo o meu trabalho, eu adoro o que eu faço, né? Mas o que mostra que a gente tá doente é a intensidade e a frequência que isso aparece, assim.